Ho, 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 ho. Não é Natal, mas eu tenho um presentaço pra você. Sobe a vinheta! Strong. Pessoal, aula de hoje falando sobre sobrecarga cavitária. Aula importantíssima, como todas são, nenhuma aula aqui é feita à toa, é feita para você que quer estudar de verdade eletrocardiograma. E hoje nós vamos falar sobre as sobrecargas cavitárias que podem ter como consequências as hipertrofias. Então, sobrecarga não é sinônimo de hipertrofia, mas sobrecarga pode causar hipertrofia. Então, chega de enrolação e bora para aula. Como de praxe, trazendo para vocês aí um eletro. E eu espero que nessa altura do campeonato você já consiga bater o olho nesse eletro e saber que ele está normal, seguindo a nossa sequência, frequência, ritmo e eixo. Frequência, ritmo e eixo. É o mesmo eletro da aula passada, se você não se atentou. Mas hoje nós vamos dar uma atenção mais especial para uma ondinha, a onda P. E eu sei que você assistiu a primeira aula, né? E lembra qual é a normalidade do padrão da aula da onda P. Se você não se lembra, volte lá na aula 1 e reveja para você chegar aqui sabendo tudo, porque nós vamos falar de alteração e não de normalidade, tá? Então vamos falar sobre a onda P. E aqui, já de cara, existe Vou desmistificar, vou revelar um mistério. A onda P, ela na verdade não é só uma parábola assim bem bonitinha, não. Ela é composta sobre duas leituras diferentes, tanto a despolarização do átrio direito quanto do átrio esquerdo. E ela aparece como uma única onda porque essas duas ondas se sobrepõem, formando o que a gente vê lá no eletro, que é a onda P. Mas, contudo, entretanto e porém, a onda P ela pode ser definida mais ou menos como está aqui nessa imagem. Primeiro ocorre a despolarização do átrio direito, isso faz sentido porque o nódo sinusal está no átrio direito, e depois ocorre uma despolarização, como vocês podem ver, do átrio esquerdo. E a sobreposição dessas duas ondas é o que forma a onda P. Tá, mas por que você está falando isso, Israel? E por que vai ser importante para você entender as alterações das sobrecargas? Quando chegar lá na frente, você vai falar, captei vossa mensagem. Então a onda P, ela surge alterações da mesma forma que a onda T, que a gente viu na aula 2, sobre distúrbios eletrolíticos, tá? Então vou botar uma outra imagenzinha aqui para você, ó. Olhe para essa onda P. E não vai me dizer que é uma onda P, entenda, tá? Há uma alteração, embora a gente não esteja vendo o traçado da malha do eletro, você já percebe que ela está um pouco mais apiculada, né? Está aí com amplitude talvez maior do que seria o normal. E é exatamente essa alteração que chama a atenção da gente sobre a sobrecarga de átrio direito. Então, se a gente fosse definir, colocar no papel o que é uma sobrecarga de átrio direito, seria, olhando para D2, uma onda P maior que 2,5 milímetros, né? E apiculada, e lá em V1 uma onda P maior que 1,5 milímetros. Lembrando que a onda P em V1 ela é bifásica, lembra disso? Você lembra disso da aula 1? E aqui ela vai estar um pouco mais com amplitude maior, que é de 1,5 milímetros. E ocorre o desvio para a direita, ou seja, lá naquela regra dos emojis, eles vão estar indo em direção um ao outro. Beleza? Gravaram isso daí? E aí vem a dúvida. Se o tamanho da onda, né, da onda P apiculada é uma sobrecarga de átrio direito, a sobrecarga de átrio esquerdo como é que fica? Como é que fica essa sobrecarga? E basta a gente olhar também para a onda P, né? E existem aqui três anormalidades que podem acontecer na sobrecarga de átrio esquerdo. A primeira delas é a duração. Então, amplitude, eu estou falando de átrio direito, e duração, eu estou falando de átrio esquerdo. Então, vai ter uma duração maior do que 2,5 milímetros. E aqui acontece
lá em V1 uma coisa que a gente chama de índice de Morris, que é exatamente isso. A onda P, em vez de se apresentar na conformação normal, que seria bifásica, né? Ela dá uma prolongada para a parte mais negativa, tornando maior do que 1,5 milímetro. Tá vendo? A parte negativa aqui é a linha basal. Então aqui para baixo ela é maior do que 1,5 milímetros, ou seja, 1,5 quadradinho, e isso é chamado de índice de Morris. Então isso é característico de hipertrofia, né, ou sobrecarga de átrio esquerdo. E o outro parâmetro é o que a gente chama de onda P Mitrale. Então você lembra lá do que eu expliquei para vocês, da composição das duas ondas, da despolarização? Aqui é essa sobreposição pelo fato do átrio esquerdo estar mais hipertrofiado, ter mais massa e acontecer uma despolarização mais significante, a gente consegue ver as duas ondinhas e chama P Mitrale, realmente parece um M, né? Se você parar para olhar. Então, juntando, compondo tudo isso, como fica a sobrecarga de átrio esquerdo? Em D2, uma onda P com duração maior que 2,5 milímetros, lembra? Duração, parte horizontal, amplitude, parte vertical. V1, índice de Morris e onda P Mitrale. Pode ter uma dessas alterações, se você bater o olho, sobrecarga de átrio esquerdo. Beleza? Então, vamos colocar aqui uma questão para a gente treinar, porque eletro é treinar, preciso treinar. Dá um pause, olha aí para essa imagem e me fala qual é a alteração dessa onda P. E aqui é muito interessante. Você pode estar falando, Israel, eu vejo logo de cara, ó, um M. Então, uma onda P Mitrale sobrecarga de átrio esquerdo. Acertei! Você... Errou! Embora realmente tenha uma onda P Mitrale, existem mais características que a gente, se compor o conjunto da obra, a gente consegue decifrar. E ela é justamente, ó, o que a gente consegue analisar. Olha a amplitude. Está maior do que 2,5? Tem mais de 2 quadradinhos? Eu acho que tem. A duração maior que 2,5 quadradinho? Tem, não tem? E aí? Sobreposição de coisas que a gente estudou. Então isso é, meu filho, uma sobrecarga biatrial. É fácil demais. Eletro é fácil demais. Se eu tenho uma amplitude maior do que eu esperava, uma duração maior do que eu esperava, os dois átrios estão comprometidos e estão com uma sobrecarga. Então, voltando lá na imagem, né, a gente tem uma sobrecarga biatrial. E aí, passando para frente, né, porque aqui a gente não tem tempo para perder, olhe para esse eletro. Já segue o esqueminha que eu passei para vocês, frequência, ritmo, eixo, né? Frequência, vamos lá, voltar. Essa pessoa tem 2 quadradinhos apenas, né? Então ela está um pouco taquicárdica. E mais o que a gente olha? Olha o eixo. D1, negativo. D2, positivo. Estão indo em direção um ao outro. Desvio para a direita. Mas é só isso que você consegue olhar nesse eletro? Então olha para as outras derivações. Parece ter um ritmo sinusal, enxergo onda P, enxergo QRS, onda T, né? Aqui no D2 longo, aqui embaixo. Também enxergo, né? Embora esteja um pouco taquicárdico. Mas olha as derivações pré-cordiais. Em V1, o que a gente estabeleceu lá na primeira aula? Qual é a normalidade de V1? Qual é a anormalidade? Qual é a normalidade de V1? Não seria ele começar negativo e ir positivando até chegar em V6? Isso é o normal. Então, quando a gente olha para esse eletro, a gente já vê que V1 está positivo. Meu Deus, isso é uma alteração, óbvio, claro. V2 também positivo. E olha V6, V5 e V6. Como que V6 está tendendo a se tornar mais negativo, né? Então, aqui a gente tem uma alteração que nada mais é uma sobrecarga de ventrículo direito. Então, ventrículo direito, a gente estabelece alguns critérios. Primeiro, QRS se positivando em V1 e V2, ou QRS negativando em V5 e V6, e o eixo tem que estar desviado para a direita. Por isso que é importante, pessoal, por isso que é importante a gente sempre estar treinando e nunca esquecer da primeira aula, que é a normalidade. Eu preciso saber o que é normal para mim analisar as alterações. Então, quando eu pego uma sobrecarga de ventrículo direito,
Eu preciso analisar frequência, ritmo e eixo. De cara eu já ia ver que o eixo está desviado para a direita, então eu sei que ali tem alguma coisa. E aí eu procuro lá nas minhas derivações precordiais, vejo o V1 positivo ou vejo o V6 negativando, já sei, sobrecarga de ventrículo direito, tá bom? Então, passando para frente, olhe esse QRS, esse eletro, tá? Não se importa aí com as cores não, mas dá uma olhadinha e tenta achar alguma alteração, né? Então D1 com uma onda T diferente, né? Tá invertida, mas não é isso que a gente vai ver agora. V1 negativo, V2 negativo, V3 querendo positivar, eu tô falando das precordiais. V4 positivando, V5 positivou, V6 positivou, legal! Será que isso é o padrão normal? Pensa bem, você não acha que está meio exagerado? E essa é a grande questão. Pré-cordiais estão exagerada. Olha quantos quadradinhos. Dá para contar aqui até pelos quadradões, né, que eu tenho aqui nesse V1. Olha esse V5. E aqui a gente estabelece, meus queridos estudantes, uma analogia. Toda vez que eu tenho sobrecarga ou hipertrofia de ventrículo direito, eu fujo da normalidade. E toda vez que eu tenho uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, eu vou exagerar na minha normalidade. Então, essas derivações aqui que a gente está botando para vocês na tela é uma exageração da normalidade. E aqui se criou o famoso índice. Tá? É o índice de Sokolov-Lyon, sei lá se é assim que se fala, porque eu não fiz inglês. Isso aqui não é uma aula de inglês. Então esse é o índice de Sokolov-Lyon. Existem outros índices que você pode até mesmo procurar aí na internet, ou talvez que você já tenha visto, mas esse é o mais utilizado, é o que mais cai dentro do ENAR e das provas de residência, que é eu olhar o meu V1, a onda S, somado com uma onda R de V5 ou V6. É uma delas que tiver maior. Eu vou contar os quadradinhos e se der maior do que 45, tá? Não é maior igual. Tem que ser mais de 35 milímetros, eu vou ter uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Então, voltando lá para aquela imagem. Olha o V1. Vamos contar os quadradões. Eu sei que em cada quadradão tem 5 quadradinhos. Então, aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Só em V1 tenho 20. Aí eu olho lá para V5, ó, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, sobrecarga do sinal do Sokolov-Lyon. Então, positivo, sobrecarga de ventrículo esquerdo, exagero da normalidade, tá bom? Grava esse índice, tira print, salva, cola na parede, se tatua no teu braço, mas grava isso daí. E agora eu vou trazer um desafio para vocês, ó. Olhando essas derivações precordiais, o que você acha? Dá um pause, dá uma refletida. Aí você pode estar pensando, Israel, eu vejo nessa derivação uma anormalidade, né? Então o V1 está muito positivo, e isso é característico de sobrecarga de ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo eu exagero na minha normalidade. O seu pensamento não está errado, a gente está aqui para aprender e é isso mesmo. Só que aqui existe um outro sinal, porque além de ter V1 positivo, ele está positivo todas as derivações, né, precordiais. E olhe como ele tende a ser meio que, se a gente forçar um pouquinho a barra, meio difásico, né? Então, o mesmo índice que ele é positivo, ele também é negativo. Tanto em V1, V2, V3, V4, V5 ele já está mais positivo, né? Isso daqui, meus queridos, é o sinal de Katz-Wachtel. Sinal de Katz-Wachtel, que nada mais é sobrecarga de ventrículo direito e esquerdo. É uma bissobrecarga. Então, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo estão com sobrecarga. E aí a gente pode fazer uma analogia lá com a fisiologia ou até mesmo com patologia. A hipertrofia de ventrículo direito, se você lembra bem, é causada pelo que mesmo? A maioria dos casos está associada a uma sobrecarga de ventrículo esquerdo.
Então, sobrecarga, eu congestiono tudo que está para trás, congestiono o meu pulmão, e aí vai ter mais esforço do ventrículo direito e eu acabo hipertrofiando também o ventrículo direito. Então, isso é uma bissobrecarga de ventrículos, tá? Sinal de Katz-Watzel. E agora vou trazer para vocês o nosso exercício para a gente poder estar treinando, tá? Olha esse eletro e tenta achar aí as alterações, tá bom? Tenta achar aí as alterações, dá um pause, dá uma refletida, faz lá a frequência, ritmo, eixo e vamos analisar. De cara, frequência, será que está normal? 1, 2, 3, está entre 3, né? Aqui dá para a gente saber que estaria bem próximo de 100. Então, ele está entre a normalidade, já querendo ficar taquicárdico. O ritmo é sinusal? Olhando para D2, sim, tem uma onda P, tem o QRS, tem uma onda T, né? Embora ela esteja aqui invertida, e a gente vai estudar depois a inversão da onda T nos bloqueios, tá? Então eu tenho uma onda T, embora ela esteja invertida, que não é tema agora da nossa aula. Olhando para essas derivações, regra do emoji, eu tenho um desvio ou não tenho um desvio? Desvio para a direita. D1 negativo, D2 positivo, indo em direção ao outro desvio para a direita. Mas olha só para a minha onda P lá na derivação de D2. Ela não está mais apiculada? Você não acha que ela está mais apiculada? Que não está dando para ver direito, talvez, aí para vocês na imagem, mas aqui está maior do que 2,5 centímetros, então sim, eu tenho uma sobrecarga aqui de átrio direito. Mas só isso? Não, porque a gente vai olhar o eletro como um todo, olhando lá para as derivações de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Tenho as minhas derivações positivas, e isso é característico de quê? De quê? Sobrecarga de ventrículo direito. Então eu tenho uma sobrecarga de ventrículo direito associado a uma sobrecarga de átrio direito também, né? Que acabou sendo consequência dessa sobrecarga de ventrículo direito. Aqui eu também encontro uma infra de ST, né? Que é um índice que muitas pessoas utilizam também para analisar a sobrecarga de ventrículo direito. Beleza? Pessoal, por hoje terminamos aí. Tenho certeza que se você prestou atenção e conseguiu acompanhar o raciocínio, você está dominando o eletro normal, já dominamos os distúrbios eletrolíticos e hoje você já é capaz de olhar para o eletro e identificar se o coração do seu paciente está com hipertrofia ou não, se tem alguma sobrecarga. Então treine, 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 treine. E se você gostou desse vídeo, deixa aí no comentário, dá um like, ativa o sininho, se inscreva no canal para ser o primeiro a receber a notificação, para você receber os novos vídeos que a gente está produzindo aqui, porque o intuito é ajudar, é desmistificar, é orientar, melzinho na chupeta e tudo mastigadinho do jeito que o estudante gosta.